Por falar em eleição, nós vamos exibir agora, eu conversei, recebi, entrevistei o bispo Paulo Cavalcante. Ele é bispo regional da Igreja do Evangelho Quadrangular, pessoa que tem um trabalho maravilhoso em Porto Velho, gente que faz a diferença, e conversamos sobre 3 temas muito importantes. Vale a pena você assistir esta entrevista que eu tive a grata satisfação de fazer com Paulo Cavalcante. Veja aí. Bispo, tramita no Congresso Nacional a chamada Lei da Palmada, ou seja, é um projeto de lei apresentado pelos deputados federais que tenta tirar do pai da família o pátrio poder, ou seja, o Estado interferindo na vida da família, na administração familiar, né, e fazendo aquilo que eu creio que cabe ao pai e à mãe. O que o senhor acha disso tudo? Olha, Leudo, eu acho o seguinte, que já existe o Estatuto da Criança. E o Estatuto da Criança, você que me assiste também pelo programa, sabe que protege a criança contra a questão da violência, contra a questão moral, familiar, questão de alimentação, de escola. Eu acho que o Estado ele tem que estar mais preocupado em dar uma boa escola, em ver se as crianças estão sendo violentadas, se existe alguma situação dessa de abandono, crianças que estão aí pelos faróis da cidade. Eu acho que o Estatuto já cobre tudo. A questão de influenciar como o pai deve cuidar da criança, eu acho assim, eu como pai, né, agora avô e pastor, que tenho meus meninos na igreja, minhas meninas, eu amo minhas crianças, eu vejo assim, é claro que o pai, ele tem que corrigir. Um pai que ama não vai espancar seu filho. O pai que bate de pau, de cinto, de pedaço de fio, ele não ama o filho, ele está agindo de uma dele. Nesse caso, eu acho até que se deve enquadrar pelo Estatuto. Tem lei que versa sobre esse tipo de violência? Pelo Estatuto da Criança. Agora, eu acho que uma palmada, um castigo, olha, você tem que aprender que você não pode fazer isso. A Bíblia nos instrui a corrigir a criança, né, com a vara, mas a vara na Bíblia é um instrumento, não é um instrumento de tortura, é um instrumento de correção. Né? Isso é legal, você ter uma criança educada, que o pai dá uma olhada e fala, olha, eu não quero mais que você faça isso. Hoje o pai fala, não quero mais que você faça isso, eu quero ver, e sai gritando, e sai sapateando, é ridículo isso. Como é que o Estado vai se meter nisso? Eu acho que nós já temos o Estatuto, não precisa de mais leis não, precisa só cumprir as leis. Ou seja, o papel de educar os nossos filhos, e tem muitos pais também que pensam e entendem que o filho deva ser cuidado, educado na escola ou até na igreja. O papel é dos pais mesmo, né, pastor? Uma vez uma pastora, ela disse no seu sermão uma coisa muito interessante, né? Ela disse assim, a pastora Vera Lúcia Pinto, lá de Campinas, ela disse o seguinte, olha, uma vez uma irmã veio chorando para mim, dizendo, meus filhos estão na tormenta, está difícil, pastora, eu criei eles na igreja, por que eles estão assim? Ela falou, esse foi o seu erro, filho não se cria na igreja, se cria em casa. A igreja só vai dar um suporte, mas eles vão copiar o que vocês fazem na casa de vocês. Né? Você tem que educar. O que a Bíblia diz? Ensina o menino, né, e a menina no caminho que deve andar, e mais tarde ele não vai se esquecer desse caminho. E o bispo me falando isso aí me faz lembrar daqueles comentários tantos que a gente escuta, que tem pais que são tão bonzinhos na igreja, né? São muito bonzinhos na igreja, quando chegam em casa eles não têm assim um testemunho tão bom quanto na igreja, e os filhos aprendem isso, né? Tem uma história até antiga, né, que diz que o menino chegou uma vez para o pastor e falou assim, pastor, eu posso trazer minha cama aqui para a igreja, para dormir aqui depois do culto, né? Aí o pastor olhou para ele e falou, rapaz, você tem uma casa tão bonita, teu pai e tua mãe. Não, eu queria trazer meu pai, minha mãe e meu irmãozinho também. Ele falou, mas por quê? Porque aqui eles são muito felizes, mas lá eles brigam tanto. É complicado, né? Mas realmente nós pais temos que termos muito cuidado na educação dos nossos filhos, principalmente nesses dias. Mas outro projeto que também tramita no Congresso Nacional, no Senado, tem aí o acompanhamento, a vigilância da senadora Marta Suplicy do PT de São Paulo, é aquele que dispõe sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo. Desta feita, ela quer que aquilo que o STF já decidiu, mas em tese ela acha que ficou obscuro,
passe a figurar no Código Civil Brasileiro. Ou seja, no artigo que diz que o casamento é a união de um homem e de uma mulher, ela quer que conste o texto, a redação passe a figurar da seguinte forma: o casamento é a união de duas pessoas, ou seja, duas pessoas do mesmo sexo também. Qual a opinião do senhor sobre tudo isso que nós assistimos hoje também aqui no Brasil? Olha, isso é uma questão muito polêmica e, como cristão, é a primeira vez que eu sou indagado até nesse assunto, eu não posso deixar de falar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, e serão ambos uma só carne. A Bíblia, que é o livro de regra dos cristãos, isso pouco importa se eles são católicos, se eles são evangélicos, se eles são tradicionais ou neopentecostais, os cristãos, a Bíblia que nos norteia é contra isso, abomina essa situação. Então não tem como um cristão conseguir entender uma situação dessa. Porém, eu entendo o seguinte, o próprio Josué uma vez diz: olha, vocês escolham quem vocês querem servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu entendo assim, casamento para mim é o que faz um casal. O que faz um casal? Um casal que gera filhos, um casal de mulher com homem. Existe agora essa nova tendência, essa nova situação que o planeta está vivendo. Não pode ser ignorada. Existe casamento, existe união estável, né? As uniões estáveis entre homem com homem, mulher com mulher. Eu acredito o seguinte: já existe esse veículo da pessoa ir registrar lá um acordo. Então o seu fulano, o seu A vai se unir com o senhor B e eles vão formar uma sociedade. Já está existindo. Para que casamento com véu grinalda? Para que certidão de casamento? Já existe um contrato, já é reconhecido, né? Eu acho que não precisa disso. Eu acho que é desnecessário. É legislar no vazio, né? Na realidade, o que nós cristãos temos que entender é que nós obedecemos a uma regra, e essa regra ela é santa, ela está nas Escrituras Sagradas. E, Leudo, eu quero deixar bem claro: eu nunca fiz discriminação de quem quer que seja ele heterossexual ou homossexual. Nunca vou desfazer de um homossexual ou uma lésbica, ou seja, o que for, que venha na minha igreja e que respeite a ordem do culto. Nunca vou desfazer. Vou receber com muito amor, com muito carinho, porque Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. E eu sou um pecador também, talvez não na área deles, mas em outras áreas. Mas eu acredito numa coisa: a família acima de tudo. Se o Estado vai legislar sobre uma situação, então que haja uma união num clima de sociedade, mas num clima de família, porque família é homem e mulher. Unir duas pessoas é uma coisa, agora formar uma família é uma coisa completamente diferente, né? E principalmente dentro dos propósitos que Deus estabeleceu. Estão fazendo até casamento com véu e grinalda. Eu acho que, poxa, relação, né? Tem limite, né? Até os próprios homossexuais, assim, mais que racionais, eles não agem dessa maneira. Com certeza. Na realidade, esse tema, nós vamos estar com um estúdio novo, com um cenário novo nos próximos dias, e nós vamos convidar o bispo para nós falarmos um programa inteiro sobre esses 3 temas que eu quero abordar com ele aqui hoje. Na realidade, é tema para um programa inteiro, né? Não é para uma resposta, uma pergunta simples e uma resposta rápida, não, né? Mas são temas complexos. Eu quero já, para encerrar a nossa entrevista, eu quero perguntar sobre outro assunto que também é polêmico, é bastante discutido, mas é necessário ser colocado às claras para a nossa sociedade. A participação do cristão, do crente, do pastor, por que não dizer, na política, ocupando os espaços das decisões também de Estado, né, das decisões soberanas de vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores. O que o senhor acha? Deve o crente ocupar esse espaço também? Primeiro de tudo, muitas vezes já houve uma solução que foi dada por um político no lugar certo, na hora certa. Foi o caso de Daniel, né? Foi o caso também da rainha Esther, que era uma rainha, não deixa de ser
um cargo também, né? José do Egito, vários que tiveram posições poderosas e conseguiram mudar a realidade de um povo, né? Rainha Esther conseguiu salvar eles da destruição, José salvou as 12 tribos de Israel, Daniel livrou vários amigos de situações difíceis. Agora, existe o outro lado da moeda. Quando nós elegemos pessoas que não têm compromisso com Deus, é a parábola de Jotão, né? Nós estamos elegendo o quê? O espinheiro. O espinheiro que vai sempre criar problemas para nós. Agora, existe alguns que não mereciam ser chamados cristãos. Existe também, que faz vergonha para a gente. Em várias camadas, né? Se utilizam desse pretexto? Se utiliza dessa situação. Então, eu acho que o cristão hoje, o pastor não pode vender voto, nem da igreja, nem dele. O pastor não é dono do voto do povo. Eu acho que a gente pode instruir. Nosso dever é instruir. Olha, irmãos, tem uma situação assim. Eu acho que antes de um pastor dizer, fulano de tal está apoiado por mim, ele tem que saber quem é fulano de tal, qual é a história dele, da onde ele veio, o que é que ele fez, porque eu não posso sair do nada, sem ter feito nada, sem ter moral, sem ter uma situação, ou eu venho às vezes até de uma situação que me desabone, para depois eu colocar o meu nome, né, a apreciação, né? Eu acho que já passou do tempo da gente eleger pessoas consagradas a Deus, pessoas sérias, que vão realmente fazer um trabalho, não só voltado para a igreja. Eu não acho que um político cristão, ele deve só fazer leis para apoiar a igreja evangélica ou a situação, não. Eu acho que ele tem que apoiar o crescimento da nação de uma maneira geral. O senhor falou de instrução, talvez não falte nas próprias igrejas mais instrução sobre o processo de cidadania, sobre essa importância toda da escolha da pessoa certa para os cargos que vão nos representar? Demais, falta muito. Tanto é que nós, no caso da minha denominação Igreja Quadrangular, nós criamos Já li uma revista, inclusive, de vocês, me ajudou muito. Um projeto de cidadania, a gente faz, hoje nós temos até, não vou dizer uma prévia, mas uma pré-seleção de quem poderia ser alguém que pudesse para esse cargo ou para aquele outro cargo. É feito um fórum de debates, para que nada saia assim, tem que ser fulano, tem que ser ciclano. Não, tudo muito democrático e muito pensado, e todo mundo sabendo que a gente precisa desse pessoal, né? Eu acho que o deputado cristão, ele não é um deputado apenas, ele é um missionário lá onde ele está exercendo a sua função. Ok, pastor, bispo Paulo, uma mensagem por Fazendo a Diferença, o nosso programa. Fazendo a diferença é uma coisa tremenda, né? Porque às vezes a gente quer ser mediano. Deus não quer que você seja mediano, sabe? Faça a diferença naquilo que você foi chamado. Que legal, né? Você viu aí o posicionamento de quem realmente conhece o assunto, de quem fala com propriedade, com conhecimento e, acima de tudo, com sabedoria, né? Na realidade, são temas relevantes, também são temas polêmicos, e fiz 3 perguntas, basicamente, para o bispo Paulo Cavalcante, mas seria respostas e perguntas que dariam para fazer um programa inteiro, programa de meia hora, de 1 hora, tá certo? Mas, infelizmente, o nosso tempo é pouco. Muito obrigado ao bispo Paulo Cavalcante, que Deus continue o abençoando. Nós vamos para um breve intervalo e já nós voltamos.